Oi, pessoal, estamos aqui no podcast, né? Bem legal, eu sou Rosângela Pena, do escritório Rosângela Pena Arquitetura. Estou aqui hoje com meus 3 colegas, amigos mesmo, e colegas de trabalho. Vou apresentar para vocês a nossa amiga Patrícia Santin. Oi, eu sou arquiteta urbanista, estou há 25 anos no ramo e trabalho hoje mais com interiores. Nossa amiga Priscila. Eu também arquiteta e urbanista e estou à frente do escritório PW Design há uns 15 anos na parte de interiores também. E meu amigo Ricardo Mello. Eu sou Ricardo Mello, da Arquiviva Interiores, já trabalho com interiores há uns 15 anos também. Estamos aí. Hoje a gente veio trazer um tema bem legal e acredito que é bem curioso e vocês vão gostar bastante porque esse tema é os bastidores da arquitetura. Porque às vezes as pessoas acham que é só flores, né? E a gente vai mostrar um pouquinho nossos espinhos também. A gente procura mostrar só o glamour, né? Mas por detrás tem muito espinho, né? Para deixar todos os nossos clientes muito felizes e satisfeitos. E também mostrar que nós somos um grupo de amigos e ver que nós somos concorrentes, porém somos amigos, colegas e nos ajudamos uns com os outros, né? Colaboradores, colaboradores. Né? A gente colabora um escritório com o outro, Sim, né? com problemas, com soluções, com informações, trocas de experiências, exatamente. Né? Que é o que é fundamental, que faz a gente crescer também, né? Porque tudo, sem né? isso... Com certeza, porque não adianta, ninguém detém o saber e como a gente não detém também nada disso dentro de uma obra, no processo criativo, a gente começou a colaborar um escritório com o outro para a gente chegar em alguns acordos comuns e entender como o negócio funciona para funcionar melhor, né? É uma troca de experiências, né? Porque mesmo que o caminho direciona para o final, tudo igual, mas são experiências diferentes, porque a gente lida com pessoas, a gente lida com sonhos e a gente procura trocar, porque para trazer mais informações para o cliente, mais soluções para no final o cliente ter satisfação, né? E você falou uma coisa muito boa, a gente trabalha com o sonho das pessoas, então o sonho, ele não pode se transformar em pesadelo. Exatamente. E essa profissão, acreditem em mim, ela é um pesadelo dependendo de como você direciona ela. E a faculdade não ensina essa parte ruim. Não. E quando você sai para o mercado, a parte ruim é a que mais sobressai. É a bagagem, a experiência, então, né? é por isso que a gente, quando a gente fica bastante tempo no ramo, vai por mim. É porque realmente a gente procurou sanar as dores que a gente já causou um dia e agora a gente está cobrindo isso e melhorando cada dia mais, né? Porque eu falo, a arquitetura é uma novidade contínua, né? Sempre a gente aprendizado. Aprendizado. Então, sempre vem dores novas, a gente tem que comandar isso. Não é uma profissão fácil, mas ela é maravilhosa, né? E com essa troca de experiência que a gente acaba fazendo entre os escritórios, mesmo que seja uma experiência ou uma dificuldade que a gente não tenha passado, pô, Pena, ó, tô com um problema assim na obra, aconteceu o seguinte, aí ela já dá a opinião dela, como ela já teve alguma vez, em alguma ocasião, e como ela solucionou, então essa troca de experiência é muito legal entre a gente por conta disso. É perfeito. E o mercado muda, isso tá sempre girando, né? Então, o que foram as nossas experiências no passado, elas vão se renovando e e os processos vão ficando novos, né? E a gente vai crescendo se com tudo isso atualizando, também, né? Sempre atrás, busca, né, de novas tecnologias, de modernidade, de andar conforme o mundo tá girando, né? Eu falo, 1/3 do nosso tempo, eu sei porque a gente se encontra muito, por isso a gente acabou fazendo muita amizade nesse longo dos anos. A gente se encontra muito em palestra, em feiras, enfim, em lugares comuns que a gente acaba aprendendo coisas novas. Mesmo assim, eu falo, esse ramo todo dia lança mais de 500 produtos. Como é que a gente vai conhecer 500 produtos diariamente? Então, às vezes, um cliente chega com um produto, a gente não conhece ainda. Então, também a gente tem essa visão de de falar, deixa eu ver, esse eu não conheço, vamos pesquisar, vamos ver, é novo no mercado. Isso acontece porque a gente é antenada, hein? É uma troca, né? Aquilo Uma que eu troca. falei. Bom, e aí, como o nosso tema falando sobre os nossos bastidores, né, um pouquinho, vamos lá, eu vou fazer uma perguntinha. Vamos começar com uma coisa que acho que é a pergunta que não quer calar e eu acho que é a dúvida de muitas pessoas, até os próprios clientes quando vêm procurar o meu trabalho, eu acredito que com vocês deve ser a mesma coisa, eles não sabem, na verdade, a importância, às vezes, do nosso papel na obra e até o que a gente faz, até onde a gente começa, até onde termina, mas enfim. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês a importância do nosso papel, qual que é a importância da gente numa obra.
né? Então eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês. Qual a importância do arquiteto numa obra? Por que contratar um arquiteto para fazer uma obra? Eu vou falar então um, tá? Cada um fala um, Beleza. pra não ter briga, porque tem uns 200 São vários itens motivos. de importância. Mas assim, eu acho que uma das importâncias é o tal manualzinho, vamos falar assim, que é o nosso executivo, né? O projeto executivo. Eu acho que o projeto executivo nada mais é que um caderninho pequenininho, com umas 500 folhas, que demora sei lá quanto tempo para um escritório produzir e que muitas vezes é confundido numa obra que um empreiteiro sozinho pode fazer aquilo que a gente estudou 5 anos e tem um manual para seguir, né? Então, você imagina, você não seguir aquele manual, aquela sequência, você furou um itemzinho daquela sequência, todo o resto vai desencadear um problema. Eu falo que uma tomada que você muda de lugar, ou a pessoa que não leu aquela planta, ela não coloca aquela tomada no lugar, ela impacta em marcenaria, em pedra, pintura, papel de parede, ripado e etc, muito mais. Então, assim, gente, tô falando do item. Uma obra pequenininha desse tamanho tem mais de 1000 itens. Vocês têm noção disso? A pessoa acha assim, é marcenaria, coloca lá, pum, marcenaria. Ela vem do além... milagre. Não é isso, né? Então, assim, eu tô falando um item, tem mais de 500. Então, assim, é um absurdo você pensar que uma pessoa consegue fazer um negócio desse, mas fazer bem feito, né, gente? Que eu falo, tem uma diferença entre você fazer e fazer bem feito. E sem o manual. Esse é um item, né? Agora eu passo a palavra para vocês. E, Paty, eu costumo até dizer que quando o cliente fala, nossa, mas o projeto demora, muitas vezes o projeto é a obra que é rápida, né? Porque quando o projeto tá bem feito, quando tá tudo ali, quando tá exatamente, né? Tudo especificado, a obra transcorre que é uma maravilha, né? Então, às vezes, um projeto bem feito, e às vezes, como se fala, nossa, um projeto que pode ser demorado, é consequência de uma obra mais rápida, né? Eu sempre falo para os meus clientes que eu falo assim, o planejamento, ele demora mais do que a execução. Porque se você não planejar bem, vai dar tudo errado no final. Eu falo por mim, né? No começo, eu falo por mim. Não no começo, boa parte do meu tempo de escritório, porque eu não fui ensinada dessa forma, vou deixar bem claro, e muitas vezes também você não presta atenção em tudo, né? A falta de informação em obra, eu tinha que correr com essa informação na hora. Então, assim, é insano isso. Sim. Ainda que eu tinha aquela informação dentro da minha cabeça, se eu não tivesse. Então, assim, é um estresse que causa uma coisa que não precisaria, né? Por isso que tem esse longo prazo para fazer esse tal do manual, que é o executivo. Aí, seguindo depois do projeto, a gente tem a importância da gente dentro da obra também, né? Porque muitas vezes o cliente, eu vou querer... Aliás, tem clientes que querem assim, não, me dá só o 3D que depois eu desenrolo. Não é bem por aí. Nem eu consigo fazer só 3D. Não é bem por aí. Então, assim, com um projeto executivo completo, mesmo assim, a gente não descarta a importância do arquiteto ou do designer de interiores acompanhando de perto o andamento da obra, né? Porque muitas vezes você joga o projeto executivo na mão de um empreiteiro, ou de um pedreiro, ou de um executor, que às vezes não está sabendo nem ler o projeto. A gente tem vários casos, né, que a gente já até conversou, de que assim, o cliente compra apenas o projeto, vamos dizer assim, da gente, né? Fala assim, não, eu tenho um pedreiro super bom que vai desenrolar. E aí a gente tem surpresas, porque nem sempre eles têm a expertise de estar acompanhando aquele projeto, né? De estar executando. E fora isso, as etapas também, que começa a antepor uma etapa a outra, então aí tem retrabalho, um cronograma, né? Um cronograma. Então, assim, o que vem antes, o que vem depois, eu faço primeiro pedra, eu faço primeiro marcenaria, depende se é planejado. Dominó, né? Uma coisa que o dominó inteiro cai, não tem como. Exatamente. E aí tem que desfazer, refazer, ajustar. Então, assim, às vezes o custo, né, que o cliente fala muito do custo, o custo de um arquiteto, você ganha com aquilo, porque você minimiza todas essas alterações, todas essas refazer as coisas dentro de obra, né? Sim. Porque muitas vezes, mesmo que o projeto esteja bem elaborado, esteja perfeito ali, uma obra não é uma coisa redonda, né? Quando ela começa e quando você começa a derrubar, a tirar alguma coisa, a colocar, você começa a encontrar coisas, às vezes, na obra que não estavam, que não tinha como a gente prever ali exatamente no projeto. E essas adaptações, eu acho que quando a gente está junto, acompanhando a obra, faz toda a diferença. Porque como a gente já estudou aquele projeto um tempão, muitas coisas a gente sabe assim, de cós salteado, né? Então você olha aquilo ali, não, faz assim, aconteceu uma mudança em obra, e acontece,
a gente já tá muito... A gente já tem essa expertise de poder falar, não, então vamos fazer aqui. Às vezes o projeto volta para o escritório, Exato. exatamente, se arruma aquela alteração que aconteceu, mas isso fica tudo muito rápido, Sim. né? Quando o cliente recebe somente o projeto e vai Executar, né? se acontecer qualquer coisa dentro da obra que não é nem o problema somente do projeto, mas coisas que acontecem mesmo e que precisa dessa alteração ou de alguma coisa assim, sem a gente estar acompanhando é mais difícil. Ah, com certeza. Aí a gente, às vezes, é questionado pelo cliente, falando, né, complementando isso que você tá falando, né, Ricardo? Porque, mas eu te dei a planta o manual de proprietário, tá tudo lá. Como que tem uma interferência? Porque quais são essas interferências que às vezes podem acontecer? Sim. Às vezes você colocou lá um lugar de uma tomada que você tem que trazer por não sei aonde, tem um encanamento passando um Que não pluvial do mostra, né? prédio, Só qualquer falar que coisa assim. aconteceu a semana É. passada. Eu, 2 nichos, peguei a planta da construtora, porque eu não construí aquele prédio, Sim. né? Então, peguei a planta, não tinha pilar. Vamos colocar o nicho dos banheiros. Na hora que deu a primeira marretada, pilar. No outro banheiro, pilar. Fotografei, filmei e falei pro cliente. Agora, estouramos o azulejo, aqui é pilar, e aí? E aí? É. Porque Então- às vezes nem sempre esse manual tá fiel Gente, à exato. obra. Não. Ou às vezes a gente E não se tem, fez, a né, gente uma obra encontra E encontra o às vezes plantas encanamento? antigas e Nossa. assim, Idem. às vezes já passou, aquele apartamento já passou por reforma que já foi alterado. Resumindo, então assim, é obra existe sendo isso- obra. São os bastidores, Eu ia não é? perguntar. São os bastidores, Não, a eu gente ia tem até- muita surpresa, Eu ia né? até perguntar pra vocês, existe obra perfeita, gente? Não existe. Não Existe assim, a gente acaba perfeito, né? É. Temos que acabar perfeito. É, Mas o existe. final, né? É. O final tem que estar perfeito. Né? Então, a sua obra é perfeita? A sua obra é perfeita. Né? Eu Não falo, há, né? eu falo na primeira conversa com o cliente. É a frase que eu falo. Obra dá problema sim e vai dar comigo também. Sempre deu e sempre vai continuar dando. Nós estamos lidando com mão de obra. Mão de obra na construção civil, gente, entendam, escassa. não é especializada, não é estudada. Você tá? tem que procurar, A né? pessoa A nasce, dedo. passa de pai para filho, É. inclusive os erros. Então, assim, a gente pega o que a gente acha Peneira, que naquele né? momento está muito bom. Só que eles são seres humanos. Eles não estudaram para aquilo. Eles fizeram cursos aleatórios, o dia a dia foi aprendendo. Então, assim, as coisas acontecem em obra e não tem como prever essas coisas. Né? Além de todo o restante que acontece. Você mexer numa parede, aquela parede não é o que estava num manual. Enfim, isso é outro serviço que o arquiteto presta, que nem está no contrato, e que acontece na obra, ele tem que se virar nos 30. E ele se vira, porque ele estudou para aquilo. Uhum. Então, só que daí não cria as dores que deveriam criar, porque ele soluciona e depois comunica o cliente, olha, aconteceu isso e isso, nós resolvemos dessa forma. Isso acontece muito, né? Então, assim, obra, eu falo, nenhuma. Aqui não der problema, por favor, vocês me falem. Eu contrato, eu faço questão de contratar esse arquiteto que não dá problema em obra, que a obra é perfeita, vai fazer a minha casa, porque a minha eu já não quero mais fazer, já cansei. Eu acho que a diferença, na verdade, quando você contrata um profissional, é o quê? Você vai ser o cliente na obra. Então, ele não precisa, ele pode se abster de todos esses problemas. Eu falo para os meus, falei, ó, só trabalha para pagar as contas, o resto deixa comigo. Por quê? Se você não tá vendo, o que os olhos não vê, o coração não sente. É isso aí. Né? Porque até na nossa própria obra, quando eu fui formar o meu apartamento, eu fiz o projeto e tal, mas chegou a tal momento que eu falei pra Gabi, falei, né, que tava comigo, eu falei assim, ó, fica aí que eu tô indo embora, tá? O que der, você resolve. Por quê? Porque se o cliente ele tá ali participando, É pior. quando você contrata, tá participando, é desgastante. É muito. Chega no final, a pessoa ela perde o prazer de morar, porque foi muito desgastante. Então eu falo pro cliente, deixa que esse desgaste é meu. É isso aí. Não precisa se desgastar, porque não sou eu que vou morar aqui. Então, quando a gente vê o nosso filho nascer, É a isso gente aí. fica mega feliz. Verdade. E o nosso resultado vai ser excelente, o cliente vai estar mais saltitante ainda, porque ele não viu o que aconteceu. E Né? tem coisas que não precisa, né, Lita? É Porque desnecessário. às vezes é um problema, pode até ser grande, mas a gente sabe que tem solução, a gente sabe solucionar. A gente E já o cliente se fica de boa. desespera. Ele fala, meu, e Exatamente. agora o que aconteceu? Não, dá, a gente, né? No exatamente. começo, até pode ser que a gente também entrasse parafuso Sim. algumas coisas, mas hoje a gente olha e fala assim, não. Tudo tem Deu solução. errado, assim, deu um problema, mas a gente vai resolver. É. A gente resolve. Então, se o cliente tá calmo e tá lá esperando, Sim. ele não tá vendo esse Pra ele estresse foi perfeito. todo. Pra ele foi Por perfeito. quê? Porque a gente entregou perfeito.
Para nós não precisa perfeito, precisa perfeito para o cliente. Eu acho que é isso, né? Exatamente, E eu sei que também acontecem muitas coisas engraçadas. Então, como nada, tudo não são espinho, tem umas coisas, uns erros que é muito legal. Tem. A gente às vezes fala, eu queria que vocês contassem alguma historinha. Eu vou começar com o Ricardo. Comigo, Eu erro quero de, Não, erro de história obra. engraçada, vai. Então é engraçado. Eu tenho, hein? Não precisa falar nomes. Mas às vezes acontecem algumas coisas engraçadas na obra, gente. Depois eu vou contar a minha no final. Não, eu acho que tem várias, tem lembra de várias alguma agora? histórias. Acho que tem várias histórias que primeiro são tragédias, depois elas ficam muito isso que eu ia depois- falar. A história Exatamente. engraçada sempre começa numa tragédia na obra, né? Exatamente. Depois que a gente resolve, acho que elas começam a ficar engraçadas. Não, né? só no final, meu bem, que ela é engraçada. É. Porque durante não tem nada de engraçado. Exatamente. Mas assim, eu nem sei se isso é engraçado, mas acho que é mais desesperador do que engraçado, né? Mas teve uma vez que a marcenaria tinha entregado tinha montado todo o closet do cliente e faltava o marceneiro de portas ajeitar um detalhe na guarnição da porta, e eu não sei explicar como é que foi aquilo. Queria, assim, não sei o que aconteceu, não sei que desvio de mão que ele foi lá com o martelo ajeitar a guarnição, e foi, assim, certeiro no closet que tava pronto, na lateral do armário que tava pronto. Passando mal, já tô quase morrendo. Exatamente. Aqui. Então, assim, num dia tava em êxtase, né? Porque assim, você chega na obra. É uma delícia, o né? Quando já closet terminou a marcenaria, tá exatamente, terminando a obra. Ai, exatamente. pode ser já O Deus. closet está pronto, você fala, nossa, que lindo que ficou, aquela coisa assim. No outro dia você chega na obra, o rapaz, Ricardo, aconteceu um problema. Aí você vai assim. Não, e você vai caminhando até aquele problema, Dá né? até um negócio, né? Exatamente. Aí Não, você e a vai... tua cabeça assim, o prazo tá quando pra entregar? você já vai... Não, e você Meu fala, gente, Deus. mas que problema? Primeiro, que problema? E você vai caminhando em direção àquilo, aí daqui a pouco você vê assim um buraco. É aquela musiquinha lá do tubarão. Tum, 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 tum. O que aconteceu? Aí você olha pra aquilo, né? Você fica ali, aí você fala, meu Deus. Como que isso foi ocorrer, né? Como é que isso foi, como é que isso foi Porque eu ocorrer? Tá um negócio ruim. Como é que eu vou resolver isso, né? A toque de caixa, né? Porque quando os móveis quando a marcenaria está sendo montada, a gente já tá no prazo final É o de final. entrega, né? Então, como é que eu vou resolver isso? Geralmente é de praxe. A gente já encapar tudo, já proteger tudo, né? Por conta de pó, por conta de todas as coisas, fala assim, protege. Protege o tudo, buraco. Esse protege pequeno tudo, buraco não protege tá o buraco, tapa tudo que a gente tem que eu tenho que pensar. Lógico, você liga na obra, você fala, acabou de acontecer um problema aqui, o que é que você em quanto tempo você me troca a peça? Aí eles vão verificar aquela coisa toda. Você depois tem que falar com o cliente. Mas quando o cliente vai saber dessas coisas, Já tem que estar resolvido, já né? tem que estar resolvido. Ou pelo menos ter a solução. Ou Né? ter a solução, exatamente, né? Porque, lógico, Solução era em uma prazo. peça que teria que ser trocada. Sim. Mas aí a gente tem que entender que se a gente leva aquilo também desesperadamente para o cliente, olha o que aconteceu. Não dá em nada. O que só aconteceu? desespera Acabou de todo mundo, acontecer, né? Então a gente realmente vê os prazos, vê tudo, deu tudo certo, a loja foi super bacana, trouxe a reposição até antes do prazo, desmontaram, montaram, o cliente já estava ciente, deu tudo certo. E depois vira uma história engraçada, porque quando você lembra, eu fico lembrando exatamente da minha cara, olhando para aquele buraco. E cobrindo, né? Depois com plástico, envelopa tudo. Envelopa Pra tudo. proteger. Pra proteger. O cliente chegou na obra Então, e falou, e aí, nossa, o Ricardo, hein? Olha que Olha que cuidadoso. cuidadoso. Tudo está... Então, eu ia Tudo voltar a falar protegido. essa coisa do cliente que fica visitando a obra de tempo em tempo. Nossa, Porque assim, por exemplo, insuportável. você foi lá, foi comunicado, você foi lá, você viu o buraco, você tá
entrando em contato com a loja, tentando resolver para já levar a coisa resolvida pro cliente, certo? Aham. Agora, se o cliente visitou, já vê o buraquinho lá antes de você comunicar, Aí é um já inferno. viu o É estresse. Então, aquilo verdade. que a Rosane falou, às vezes é um estresse que o cliente não precisa estar passando, a gente já está resolvendo. Sim. Então, a gente só não falou ainda para não desesperar, mas a gente está resolvendo e já vai levar E- o problema com a solução, vamos E dizer a gente já assim, sabe né? do estresse, porque assim, o cliente, pô, ele tá dispondo de uma grana pra Sim, aquilo. ansioso, Então ele fica né? ali melindroso, pô, ele vê um É. negócio, como a gente já sabe que ok, beleza, vamos trocar, ok, mas ele não falou, poxa, É o já fim vê do assim, mundo, ó, é o pô, fim eu do paguei mundo. tanto, que não sei É. o quê, como que acontece? Então assim, quando não vê, é aquilo que foi pros olhos do meu coração. Eu não sei. E quando vê o que eu falo pro meu cliente, respira fundo. Calma, vai ser resolvido. Calma, Calma. é apenas um buraco na lateral do seu closet. É só um buraquinho. Não, mas Pronto. isso aí é uma brincadeira à parte, mas uma verdade que deve ser dita são os fornecedores, gente. A gente fala pro cliente, é sério, a gente fala na primeira reunião. O porquê que a gente indica? Às vezes as pessoas acham que é para ganhar dinheiro. Não, entendo, vocês estão perdendo dinheiro, são coisas diferentes. É, Por quê? exatamente. Você pega um fornecedor aleatório, acontece uma coisa dessa, ele não tem o respaldo da empresa. Você pega uma grande loja que você não conhece o dono e vem com uma camiseta escrito: você quer me ajuda? Você fala, meu Deus do céu, né? Tipo, é uma pessoa aleatória que tá ali girando a cada 6 meses, é um funcionário novo. Ou seja, acontece vários problemas em obra. Desde entrega de material errado, troca de material, falta de material, até material com problema, depois da montagem com problema. É 1 trilhão de problema, não é 1 trilhão. E aí você linka com fornecedores que você conhece há 10, 15, 20 anos. E aí você vai na frente da fila de todo mundo, porque você é um cliente antigo, você levou muitos clientes. Então você tem um poder de Maior. palavra maior do que todos os outros. Ah, mas isso é privilégio? Sim, graças a Deus, E né? outra, pai? Então, isso é um privilégio. Então, a gente fala isso para o cliente. E o cliente, muitas vezes, não entende. Ele entende de outra forma. Ah, tá querendo levar no que ela conhece. Vai ter benefício. Gente, o benefício vai ser seu. Não vai ser nosso. Por causa do E esse- tempo, né? O que a nosso gente é vai o ganhar. tempo É e, o e tempo. menos estresse. E o Porque desgaste, o desgaste, acontece né? uma coisa que nem a dele, que a gente vai falar outros cases aqui. Acontece uma coisa dessa, você fala, ah, mas é só uma lateral de closet. Gente, tem pessoas que não repõem um frontão que não custa R$500. Porque se ele fez a burrada, não tô falando nesse caso, mas vários fornecedores faz uma coisa errada, executa errado, chega lá, pedra errada, ou sei lá, qualquer coisa errada, o cara não tem dinheiro para repor aquele produto. Por quê? A firma dele é pequena, ele gira em torno do próximo cliente. Se ele sanar o teu problema, que foi um problema que ele causou, ele não vai continuar a obra, ele não vai continuar com a empresa dele. Então, ele dá para trás e vai com o processo arrastando, troca nome de empresa, CNPJ. Isso a gente conhece todos esses caras no ramo. E a gente fala, mas não, mas eu fui indicado da vizinha, eu fui A indicado gente do padre peneira, da paróquia. E pega os menos piores. Gente, Não, e esse conhecimento que você está dizendo do fornecedor, por exemplo, 15 anos você trabalha com fornecedores, mas não é só isso, Patrícia. Não, Você, isso, como arquiteta, cumplicidade. nós estamos em 4 aqui trocando experiência. Ah. Um fornecedor te deu problema, o que você faz? Eu aviso todos eles e mais uns 500 Então o cara escritórios. não vai folgar Só com a isso, gente. não é O só cara isso, não não vai folga. deixar de nos atender, E é aquela entendeu? coisa que nem eu falo, quando o cliente ele vai direto na loja, ele é o cliente. Quando vai o arquiteto, aquele cliente só vai comprar móveis daqui uns 10, 15, 20 anos. Exatamente. Quantos clientes eu vou levar no mês pra ele? Exato, Você então- entendeu? Então o poder que nós O temos de cliente- barganha, o poder é maior. Fornecedor. O cara fala, não vou deixar ela insatisfeita. É lógico, a gente tem que ser bom pros dois lados. A Óbvio. gente tem que ser justo, porque também a gente não pode lesar também um lojista, pode lesar as pessoas, que a Sim. gente sabe muito bem que tudo tem seu preço. Sim. Mas é uma troca. É uma... Então, Não, eu eu te falo, o ajudo que, e que você vale me mais? ajuda. Um cliente uma vez a cada 15 anos no mesmo fornecedor, qual o respeito dele ou com nós? Vai ser com nós, porque a gente tá levando vários clientes. Exatamente. Então ele vai dar essa devolutiva de prioridade para nós. Bom atendimento, Né? Não um bom tenha trabalho. dúvida Quantas disso. vezes essa parceria realmente nos facilita? Quantas Com vezes certeza. a gente tem que recorrer e A gente fura espelho, espelho então, Ai, é uma espelho, coisa assim, não quantas me fala vezes espelho. o espelho tá entrando, tá Quebra. entrando na obra e quebra. É. Né? Aí você liga para aquela pessoa que você já tem o contato e fala assim, olha, você não sabe o que aconteceu. Né? Ele sabe, porque foram até o pessoal dele que quebrou, mas essa substituição, às vezes, vem Até agora. muito rápida,
né? Não, Ricardo, não tem problema. Peraí, olha, amanhã a gente tá. Prioridade, né? Exatamente, amanhã a gente já tá correndo para providenciar isso aí. Daqui a 2 dias tá na obra novamente, um espelho novo, para o cliente receber a obra no prazo que ele precisa. Então, isso muda tudo, né? Ó, a gente um tem item condição. também, levando para esse mesmo lado. Ó, por exemplo, mobiliário solto, né? A gente faz lá o pedido, confere, vai com o cliente em loja, todos os escritórios aqui fazem o mesmo procedimento, de estar lá escolhendo tapeçaria, cor do metal, lá, enfim, 50 mil itens numa loja só, né? Então a gente faz todas as escolhas e, digamos que aconteça, que já aconteceu em vários, chega uma das mesinhas, que seria uma mesinha lá de centro, a laca, em vez de ser preta, ela tá no off-white, não sei, tá? E demora isso daí 40 dias, beleza? Então chegou na obra aquele off-white, a pessoa tá inaugurando o negócio dela ou quer inaugurar a própria casa dela para receber amigos e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? A mesinha era preta, veio off-white. Sabe o que a gente fala? E que qualquer empresa que você comprasse pela internet não ia proceder da mesma forma? Assim, usa. Agora, você vai aguardar 40 dias para chegar a sua. Ah, mas daí eu vou ter que tomar cuidado? Não, você não vai ter que tomar cuidado. O erro não foi seu. Foi da loja. Então, você vai usar como se fosse teu, o sofá ou a cama ou quer que seja que veio errado. Quando chegar. Quando chegar a nova peça, vai ser trocado. Isso, desculpa, a internet não vai fazer por você. Não. A lojinha da esquina, que não tem dinheiro para fazer isso, vai fazer por você. Então, eu falo, são itens que, infelizmente, é uma verdade. Você tem porque você paga um pouco a mais por lojas que estão pagando lá por seus funcionários e todo dia na loja. A loja tá aberta, você não vai recorrer a ninguém. É porque eu vou recorrer, não sei, a uma caixinha na internet. Isso é muito sério. Não que eu não compre coisa por internet. Eu compro mais produtos tipo roupa. Não deu certo, é 300, 400 conto. Não é 100 mil reais de uma marcenaria, né? De uma mesa de 10, 15 mil, certo? Não, e essa coisa do sofá aconteceu exatamente comigo. Claro. Era um sofá de uma área gourmet, era um sofá até de uma cor, era um sofá mostarda, que não é uma cor tão tradicional assim, né, da gente. De usar. Mas tinha tudo a ver com o layout do projeto. E chegou um sofá bege. E a loja falou, usem, porque a gente... E os clientes gostaram também da cor do sofá bege. Eu falei, gente, nem se apega ao sofá. Se apega viu, ao sofá, de jeito nenhum. Porque o sofá vai ser substituído. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Isso. A loja falou, eles podem usar, podem inaugurar o espaço. Exatamente, que o espaço ia ser inaugurado para uma festa de aniversário. Pode inaugurar o espaço, usem o sofá e a gente vai substituir. É isso aí. Então, isso aí não tem preço, né? Agora, você quer uma história engraçada, né? A gente tá na história engraçada. Eu tenho uma história engraçada, também, assim, começa com o trágico, né? Mas depois, hoje, eu acho engraçado. E foi o seguinte, a gente tava para iniciar uma obra, tinha negociado já com o empreiteiro que já trabalhava para mim há bastante tempo e tal. E assim, seria uma obra com um cliente morando. Que é terrível, né? A obra com o cliente morando, a gente tem que passar uma cartilha pro cliente e uma cartilha pros prestadores, né? E pagar uma terapia em grupo. É ruim. Pra todo mundo. Uma terapia em grupo em paralelo. E eu tinha terminado de fazer uma obra com esse mesmo empreiteiro, com também cliente morando, e era um apartamento grande, tinha uma varanda grande. E aí o que acontece? Meio-dia é sagrado, gente. Eles param pra almoçar e deitam pra dar sonequinha. É ou não é? É na obra de todo mundo, né? Obra de todo mundo. Eles deitam pra descansar. E uma obra com cliente morando, um dia eu cheguei pra vistoriar, todos eles lá deitadão na varanda, e a família almoçando. É terrível. E a família almoçando na cozinha, né? E eu achei aquilo desagradável, né? Eu falei, eu não gostaria na minha casa, né, que acontecesse assim. Eu achei desagradável. Isso tinha acontecido já numa obra. Então, quando a gente foi iniciar essa outra obra, eu falei pra ele, eu falei assim, olha, a gente vai iniciar a obra, vai ser assim, e aí a cartilhinha, né, já, o que acontece de errado em uma, a gente já quer corrigir pra próxima, né? Só que nessa obra vai acontecer o seguinte, na hora do almoço, eu gostaria que vocês saíssem da obra pra almoçar, ou almoça lá embaixo, na copa, dá o tempinho que vocês precisam dar pra descansar, tudo, e depois você retorna. Então, fica uma horinha fora da obra, né? Não, mas por quê? Você falou, não, porque eu achei desagradável, né? Lá é um apartamento pequeno, a gente não tem uma varanda grande, não vai ter um lugar pra vocês, né, darem esse tempinho e tal. Porque é sagrado, e não adianta, eles não almoçam e voltam, eles precisam desse tempinho de descanso. E às vezes o cliente acha, mas pô, chegou 9h30, 10 horas na obra, mas você não sabe que hora que o cara saiu da casa dele. Eles moram às vezes longe, né? Tem tudo isso também. A gente tá lidando com eles todo dia, a gente sabe o dia, eles são trabalhadores, dão duro danado na obra, né? Tem uns preguiçosos também, mas tem a grande maioria, a gente sabe que são trabalhadores. E aí eu falei isso pro empreiteiro, gente.
Daqui a pouco me liga o cliente. O que aconteceu com o seu empreiteiro? Ele ligou aqui e falou que não vai mais fazer a obra. E eu assim, como assim? Ele ligou e falou assim que se o pessoal dele não pode almoçar dentro do apartamento, que eles Nossa, ele são... mudou tudo. A Mudou conotação tudo. do Ele ficou negócio. ofendido porque eu falei isso. Ele ficou ofendido, se sentiu ofendido porque eu falei que não queria que almoçasse dentro da obra e ficasse aquele tempinho dentro da obra. Mas ele achou que o cliente tinha pedido isso. E ele ligou pro cliente e falou pro cliente que não ia mais fazer obra, gente. Misericórdia. Não, trágico no momento, né? Misericórdia. Meu coração, eu falei, gente, o cliente não tava nem sabendo dessa É, conversa, você, dessa tipo, só eu que você tava, percebeu. eu que tava fazendo a tratativa com ele, né? E aí eu tive que ligar pra ele explicar. Eu falei, não foi o cliente que pediu isso, é eu que tô te pedindo, porque eu achei desagradável o que aconteceu na última obra. Então, assim, na hora foi muito trágico, mas hoje eu acho engraçado, porque ele ligou e falou um monte pro cliente, falou um monte. E aí depois Nossa, a gente reverteu, ele realmente fez a obra, ele E fez a dormiu lá obra. na sacada do homem. Não, Meu travesseiro? não, eles saíam, Cobertorzinho. Eu travesseiro. o cobertorzinho. apartamento era pequeno, não tinha uma varanda grande, por isso que... Mas eles saíam, um deles só que ficava trancado dentro do banheiro. Uma vez eu cheguei, ele tava trancado dentro do banheiro, que a gente tava reformando, Dormindo e ele em ficava pé. dormindo dentro do banheiro. Ai, olha, é cômico, mas na hora foi Eles bem... são meio bebês, Na hora foi né? bem Você tem que levar trágico. como uns bebezinhos, né? São, eles são... Sempre no diminutivo, na educação. E você, Paty? Eu tenho um pouquinho mais trágico vários. que esse. É trágico e engraçado. Eu não me esqueço, porque sério, eu falei, meu Deus do céu, não, tá uma falha de comunicação. Ressaltando a importância de você ter um manual para obra, só que as pessoas entenderem desse manual, o que é o executivo? Nada mais é do que um desenho técnico. O que quer dizer desenho técnico? Aquele desenho que você lê aqui no Brasil e lá no Japão é a mesma coisa. Não faz diferença. Você não precisa estar no local e falar, olha, 2 metros é 2 metros, tá? Pega a trena. Não. É aqui no Japão, é a mesma coisa. Para isso que se chama desenho técnico. Pois bem, eu começo uma obra e eu falo para a pessoa, você vai ter acompanhamento? A pessoa falou, não vou querer acompanhamento, porque o meu empreiteiro, conheço o empreiteiro há muitos anos, e ele entende de planta. Falei, ele sabe o que é uma planta, uma cota, entende tudo, não precisa se preocupar, você vai me vender o projeto. E era uma rede de esmalteria. Pois bem, para cada mesa onde você vai fazer a unha, nesse salão, tinha que chegar pelo piso as tomadas. Porque cada lugar tava uma mesa. Então não dá para pegar um fio lá da parede e ele vir com uma extensão, né? Senão não seria uma arquiteta. Então, planta com milimetricamente colocado todas as tomadas do piso. Eram várias, 5 em cada lugar, porque eram 15 mesas. Então, a cada... Daquela coisa que tinha 5 mesas, tinha 5 tomadas de piso, cada 1 metro. E aí, não tinha acompanhamento de obra, eu não sei o porquê, né? Eu falo que Deus às vezes dá um clique, né? Eu tava passando próxima a essa obra e eu tinha uma hora antes com um cliente. Eu falei, bom, tá sobrando tempo, eu vou passar na obra, eu não tava sendo paga para aquilo. Porém, aquela curiosidade, vou ver como que tá a obra, né? É gostoso. Todo projeto é um filho, né? Todo projeto é um filho. Quando você termina, eu falo, não quero dar. Tem que dar esse filho. E depois que eu sei que eu não posso mais entrar na obra, é como se tivesse tirado alguma coisa de Mas mim. assim, Gente, é uma coisa Essa horrível. Eu passo numa obra e falo, por que eu não posso entrar? Cadê a chave? De entrar e mandar e tudo, né? E de repente você não pode mais. E então, eu cheguei e falei, gente, eu vou parar, né? Tinha um lugar na frente, estacionei e falei, vou dar uma olhadinha na obra. Quando eu cheguei lá, o cara em cima de uma escada, marretando lá, abrindo a parte de conduíte para colocar as tomadas. Eu olhei assim, uma parede bombardeada de tomada. Eu falei, ou eu tô na obra errada, ou realmente o negócio inverteu. Eu tô com labirintite, virou assim, né, a planta. Olhei pro cara e falei, moço, deixa eu perguntar o que você é. Eletricista. O que tá acontecendo aqui? Mudou o essa projeto? parede cheia de coisa. Não, tá aqui, ó, na planta, estamos seguindo na planta. Eu falei, desce um pouquinho aqui, por favor, deixa eu ver essa planta. Né? Eu falei, trocaram. Ela contratou outra arquiteta. Eu olhei, era meu nome. Senhor Jesus, Patrícia, eu vou despedir todo mundo. Peguei meu óculos ali e falei, é essa planta que você tá executando? Tá tudo aqui, pode medir, só que não tá cabendo todas as tomadas. Falei, então, moça, porque não é na parede. É piso, é planta, não é vista. Uma pequena de...
mas é que eu não entendo de planta, o empreiteiro falou que era pra colocar cada 1 metro. Bom, resumindo, gente, A parede o que virou- tava em planta, que era cada 1 metro, colocar no piso, as tomadas ele foi colocando na parede. Só que não tinha mais altura de parede pra colocar as tantas tomadas que a gente tinha do salão inteiro. Então ele tava tentando se virar ali aonde Mas quem sabe ele não vinha por fora. Podia vir pelo teto. Meu Deus. É sério, eu fiquei chocada. Isso não é piada, não é gozação e não tô inventando, tá? Eu fiquei Ah, mas chocada. isso Eu falei pra acontece. ele, moço, peraí. Eu ajoelhei, tava de saia, eu lembro como se fosse hoje. Eu ajoelhei, tava de salto, falei, eu vou riscar tomada por tomada pra você aqui, porque tá tudo errado. É tudo no piso. Como que você vai grudar? Eu falei pra ele, pensa Ele bem, leu a planta grudar errada. uma mesa ali. Ele falou, nem sabia que vinha a mesa. Quer dizer, ele não sabia. Porque a parede virou Sim. Porque piso, ele o não piso virou... entende e quem orientou ele entendia E menos ele nem ainda. viu o projeto, na Ele verdade, foi, né? tipo, seguindo o que o empreiteiro falou pra ele, né? Aí eu falei, não, moço, ó, vai vir uma mesa aqui, tem que secar a unha com um aparelhinho, não sei das quando. Se ele tivesse me explicado, eu não teria furado toda a parede. Eu falei, então, é o piso, tá? Aí risquei tudo com ele. Aí fui falar com a cliente, que eu não tinha nada a ver com isso, tá? Vamos deixar bem claro. Aí falei pra ela, olha, aconteceu isso, isso, isso. Você toma cuidado, porque o teu ramo parece uma coisa boba, só fazer unha. Não é isso. Tinha vários processos, por isso que eu fui contratada. E é uma franquia, pô. E aquilo ia repassar para outras, né? Aí peguei e falei, você toma cuidado, seu empreiteiro não entende de planta. Ela falou que a falha era minha, porque eu deveria ter explicado pra ele. Eu falei, não. Você não me contratou Na pra isso. na primeira reunião eu perguntei pra você se o teu empreiteiro entendia de planta. Eu não sou professora neste momento. Eu dou até aula em faculdade, mas não sou professora Mas você nesse não foi momento. contratada pra acompanhar e gerenciar? Não, e era um desenho técnico. A pessoa ou segue ou não segue. Ele resolveu não seguir porque ele não entendia. É. Então, isso é um outro fator que eu achei engraçado porque aquilo lá não foi um custo nenhum pro meu escritório, tá? Isso eu vou deixar bem claro. Eu fui lá, opinei e ainda fui carcada. Não, e você Que- ainda Não parou tinha sentido nenhum. sem ganhar nada. Sem ganhar Sem nada. ganhar Na nada. Eu fiquei curiosidade, com achou dó baita do de cara. erro, Eu né? fiquei com dó Baita do de cara. erro. Porque ele estava na ignorância, não no sentido de ser ignorante, mas de faltar informação, uma coisa que foi passada para ele. E o empreiteiro não estava nem lá para ver. Tanto é que o empreiteiro também não entendeu a planta, que é uma coisa Sim. básica. Aí, nesse gancho que a Patrícia está falando, eu acho que assim, é importante a gente falar o seguinte: essa condição de assim, vamos fazer a obra como empreiteiro. Ah, não, eu conheço o pedreiro que é super bom. Gente, eu não vou dizer que o pedreiro não seja bom, mas talvez ele seja bom para seja aquela limitado, situação que o Simples. cliente está em cima dele. Fala assim, olha, eu quero É. uma tomada aqui. O cara vai e faz a tomada aqui. Beleza, bonitinho, vai funcionar certinho. Agora, assim, ele sabe pegar um projeto e deslanchar sozinho? Talvez não. Sim. Eu tô com um problema grave numa obra agora disso. A gente, assim, quinta vez que a gente tá indo pra instalar 4 espelhos. Espelho, gente. Que é espelho. ridículo, né? Tipo, 1 minuto, pá, E o instalou. fornecedor E- que e vem do o- espelho, né, que não sabe. Sim, É pior e no ainda. nosso projeto tem o detalhamento do espelho, todo direitinho, aonde que vai o LED, onde que não vai, as dimensões, aí ele vai lá, a gente foi junto, acompanhou a medição fina, e os espelhos vieram errado pela 4ª vez, nós estamos voltando a 5ª vez na obra para instalar 4 espelhos, entendeu? E esse custo o cliente não sabe, ele não paga. Ele não Combustível, paga. o tempo. Porque Na você tem que nossa pagar planilha, pacote, né? a gente. Então, na nossa planilha, num gerenciamento, por exemplo, você vai quantas vezes para acompanhar um espelho? Uma medição e uma Acabou, entrega. já São deu. 2 no máximo. Mas que isso não precisa. Você calcular 5 E aí a vezes gente tá indo a mais. 5ª Aí vez na não- obra. E por esse conta dos pedreiro espelhos, que, esse entendeu? pedreiro que às vezes é eletricista, é encanador, Então, né? é Ele é o, tudo. e ele é o cara que tudo. também faz o projeto, porque ele pega teu projeto e fala pro cliente, não sei, mas Fica acho que melhor essa assim." mesa, a cor não tá muito do meu gosto. O que você acha da gente mudar pra sim. preto? Tem isso Não, também. aí vem outra situação também. O cliente chegou, ela queria cuba de apoio. Eu quero cuba de apoio, acho lindo. Fizemos os projetos todos com cuba de apoio. Aí vamos orçar a marmoraria, Que, a aliás, só bancada. abrindo, né, um parênteses, a cuba de apoio saiu muito tempo. Ela saiu um pouco do mercado porque ela ficou obsoleta. Só que ela Aham, voltou com voltou muita com força, muita de um força. ano e meio pra cá. Exato. Com cubas maravilhosas de É, apoio, né? exato. Vamos Então, lembrar isso daí. Cores diferentes, formatos diferentes e tal. E aí também essa coisa de que vem de novo, às vezes o cliente demora para assimilar. Sim. E às vezes ele viu, achou muito lindo, mas assim, naquele momento ele não podia fazer a obra, ele guardou aquilo na memória dele e depois ele quer, É, isso aí. né? Sim. Mas assim, a gente tá usando muito cuba de apoio, vários, como a gente Sim. falou, lançamentos, cores, formatos. E aí ela veio e a gente fez os projetos com a cuba de apoio.
Ah, olha, tem essa marmoraria, meu amigo do meu marido e tal, a gente tá querendo que você orce com ele. Ok. Aí ela mesma foi conversar com a marmoraria, que o cara da marmoraria falou, não se usa mais cuba de apoio. Tá obsoleto, cuba de apoio, ninguém mais tá usando. Entendeu, Que né? agora a gente... Entendeu, não? O que é Ele legal? falou isso. O que é legal? Você sabe? Esculpida. Cuba esculpida, por óbvio, quê? é Porque o cara esculpida. vende a cuba esculpida. Ele vai colocar o que ele vai vender. É, Vai o- agregar a, valor ban- pra a bancada é um valor, a bancada com a cuba esculpida, ele ganha quase que o dobro. Então, assim, não tá mais se usando a Lógico cuba de que vai apoio, tá em vamos fazer moda. Lógico que esculpida. vai tá usando. Então, assim, às vezes o fornecedor também puxa a sardinha para o que ele quer vender. E a gente não tá ganhando para um fornecedor Ou ou outro esculpida ou de favorecer apoio. um É ou o- outro. A gente vai fazer o projeto como um todo, atendendo o que o cliente quer. E assim, é aquela coisa, tá em uso ao apoio, sim, mas mesmo que não tivesse, o cliente tá Ele com vontade quer. que é o Olha, apoio. a casa é dele. A casa é dele. Pelo Exatamente. menos eu acho que aqui nós quatro, É, a gente eu anda sou muito muito junto assim. nessa Sim, coisa, sim, né? sim. Que a casa é do O cliente. projeto não é meu, eu faço o melhor. Se o cliente mudar tudo, mesmo que eu falar tá errado, ou tá obsoleto, tá cafona. Não, Patrícia, teve cliente que falou pra mim, eu gosto disso pela uma memória que eu tinha quando eu não tinha dinheiro. isso é Eu muito- ia na casa que minha mãe exatamente. trabalhava, eu olhava aquilo e achava maravilhoso. Eu falei, o dia que eu tiver dinheiro, eu quero a mesma coisa. Era uma coisa que não usava mais há mais de 30 anos. Uhum. Ele quis. Continuou ficando muito feio, só que o sorriso dele ia daqui até aqui, da mãe dele, quando entrou, a mãe dele olha, chorou. me arrepia. Isso Por é quê? Me importante. arrepia. A Ah. patroa dela tinha um formato de nuvem Então. no gesso. E é o Era uma desejo que nuvem. ele guardou por quantos anos? Anos, ele cresceu, virou um jogador de futebol e falou: o dia que eu puder, eu vou dar isso na minha casa pra minha mãe ver. E você vai Ele dizer pro cara que colocou- tá fora de moda? Eu, na hora, eu falei, gente, isso aí, eu falei pra ele, não, isso é feio demais. Aí ele me contou a história afetiva né? dele, eu Lógico. nunca Muda mais abri minha boca, completamente. eu fiz bem feito e ele achou maravilhoso. Eu continuei não gostando. Isso é o que importa. É. Só que, meu, ele chorou e a mãe, quando entrou, chorou. E quem vai morar lá é Gente, não é minha casa. Quer dizer, a gente tem que ter respeito, né, pela opinião do outro. Eu falo, igual uma Sim. roupa, né? É. Você chega, a Exatamente. pessoa tenta enxutar, colocar uma roupa em você. Você leva a roupa na confiança. Você chega em casa, tá parecendo tua celulite. Ah, vai se lascar, né? Você fala, gente, eu vou matar essa vendedora dos infernos. E não é verdade? verdade. Então, a gente tem que saber ter coerência. A arquitetura é igual, né? Não, eu vou contar a minha. A minha Vai. foi bem Agora, engraçada mesmo. Conta. Gente, foi tudo a história de um box. A gente tá ali fazendo a obra, tudo, e aí tem a Janaína, que vai mais nas obras do que eu, né? Que ela que acompanha mais, beleza. A Janaína, ela é muito amigável, então ela faz amizade com porteiro, com todo mundo, já conhece todo mundo do prédio. E aí, ela tinha um box pra poder entregar desse cliente. E a gente não sabia, tinha obra no apartamento de baixo. Até aquele dia eu não sabia que tinha obra no apartamento de baixo. E aí, a Janaína ia entregar o box, tudo, e como sempre a gente fala, ó, avisa, liga uma hora antes pra Janaína tá indo lá acompanhar. Mas se chegar antes, tem um pintor lá pintando. Ele já pode interfonar que vocês já vão subindo. Já vai adiantando. Não precisa esperar subir quando ela chegar. Beleza. E aí passou. Eles tinham ligado de manhã. Ó, a gente vai mais tarde, mas a gente avisa antes. A Janaína, ok. Passou o dia todo, ninguém ligou. A Janaína esqueceu e foi. Aí quando foi no dia seguinte, a Janaína foi na obra. A Janaína, oxe, o pessoal ia vir instalar o box. E ninguém me ligou. Aí foi lá no banheiro. Não tava o box. Aí perguntou pro pintor, vê alguém aqui? Não, beleza. Aí ela pegou e ligou na loja, né? O fornecedor. Fulano, vocês ficaram de me ligar pra poder entregar o box, ninguém me ligou. Eu também acabei esquecendo, tava em outra obra. Tava esperando vocês me ligarem, ninguém ligou. E eu tô aqui e não instalaram o box. Aí, lógico que instalaram. Não instalaram. Aí o coração já Cadê o fica coração? pensando. Já Aí a até sei o Janaína, final não, dessa história. Aí a Janaína, como assim? Não, aí a Janaína falou, Rô, eu esfreguei os olhos, eu olhei, chamei o pintor. Às vezes você põe a mão, né? Será que o vidro não é tão transparente? Eu não tô enxergando. Moço, vem aqui. Tem box aqui? Tá vendo algum box? Não, ela fez isso. Eu acredito. Tá doida? Aí ele... Fulano, não entregaram o box. Eu tô aqui dentro do banheiro, eu vou fazer um vídeo. Chamada de vídeo. Meu Você tá vendo Deus algum do céu. box? É um espírito, não é possível. Não tem box. Não, peraí que eu já te retorno. Aí daqui a pouco liga. Ô, Janaína, qual que é o número do apartamento aí? Aí ela falou o número do apartamento, ele... Não acredito. Eu falei, por quê? Ah, esse é o apartamento do vizinho de baixo. Meu pai. Falou o box do vizinho de Aí a baixo. Janaína, ela faz um drama, né? Eu falei assim, pelo amor de Deus. Quando
você me ligar pra falar qualquer coisa, você já vai direto ao assunto. Porque só o fato de você falar, eu tenho um problema, eu já tô assim, ó, infartando. Já fala o problema. Já fala, o box foi em outro Rô, apartamento. aí ela, Rô, menina, tem um negócio pra te falar, que não sei o que, meu coração já começa. Eu falei, o que foi? Ai, Rô. Aí depois ela começou a dar gargalhada. Eu falei, criatura, o que aconteceu? Fala logo. Aí quando ela disse, mas eu ria tanto, ela achou que eu ia surtar do outro lado. Eu ri demais, eu ri. Depois que eu recuperei o fôlego, Que aí a gente vai ver como vai resolver, né? eu falei, meu bem, o problema não é meu, o problema não é teu. É. Eu falei, graças a Deus que eu pedi a entrega do box bem antes, não é, porque geralmente a gente deixa bem pro final. Mas como Ou o cliente... seja, vai ter um tempo. É, mas como ele não tinha mexido, não tinha trocado o revestimento, porque o revestimento Dava era pra muito colocar. bonito e tudo, eu falei, vamos terminando os ambientes, fechando, Perfeito. lacrando, É. e pronto. Então a gente tava com tempo. Eu falei, liga lá, né? Liga lá. Liga lá, te vira. Te vira. Ela ligou, ele falou assim, e agora? Aí quando falou, aí eles começaram a dar risada da vidraçaria. Falou, não é possível. Eu falei, é possível sim. Possível sim. Aí a Janela foi na portaria e falou assim, procurou o Dono, zelador, proprietário. né? Não, o zelador, porque a gente não sabia que era o proprietário. E aí tinha arquitetas tomando conta, né? Aí eu fui falar com o zelador e falou, já sei, tem umas meninas doidas atrás de vocês, Meu Deus. porque instalaram o box lá que não é dele, acha que é de vocês. Ela, é nosso. Nossa. Inclusive, nesse dia tinha um pintor também lá embaixo. Meu Nossa. Deus. É, que a É, que mesma pode fase, acontecer, né? né? Aí Mesma eu liguei, fase de obra. né? Ele falou, e agora? Aí a Janaína falou, menina, e você? O cliente já comprou esse box? Aí eu falei, aí ela falou assim, não comprou. Aí você se incomodaria da gente oferecer pra ele, porque pelo menos vai otimizar o seu Sim, tempo. lógico, é. Aí eu falei, pode deixar que eu falo com o lojista. Aí eu É. liguei, falei, então, temos um probleminha. Isso. Aí ele pegou, eu falei assim, só que assim, você vai matar, a gente vai matar 2 coelhos numa cajadada só. Ou você faz um preço muito bom e vende Pra ela o box fechar pra e pra cliente ficar, É. ou você vai ter que tirar o box, perder o box e ainda ter que colocar um revestimento novo pro cliente. É, porque Você- furou, né? Eu falei, se Porque você furou. dá, você tá no lucro. É. Aí, resumindo, o cliente comprou, ficou satisfeito, o box, e aí colocou o box. Nossa, olha. 2 apartamentos com box E igual. eu não falei nada, né? Aí eu falei, deixa por último, porque no final da obra eu vou contar. Eu É. tenho que contar pro cliente. Gente, ele rachava o bico. É. Eu falei, olha só o que Eu já passa. tive obra que o material meu foi entregue em outra. Isso já Isso aconteceu. várias. Já aconteceu. Acontece muito. É, aconteceu. Eles pegarem também endereço de cobrança, entregar na cobrança e não na entrega da obra. Nossa, vai entregar lá na casa Gente, do é cliente, né? insuportável, Nossa, também é. já me aconteceu. Gente, você também não já sabe me que essa aconteceu. profissão, você fala uma coisinha Não, boba, né? não. Faz Também. ideia. Esses são os bastidores, gente. São Mas os como bastidores. eu falei que nem tudo são flores, também tem os perrengues, né? Uhum. Eu queria os maiores perrengues da vida, assim, tem coisas, situações que são bem difíceis em uma obra, né, que a gente passa também, porque isso aqui a gente resolve, mas acaba sendo depois no final cômico, mas tem coisas que nunca vai ser cômico, né, sempre vai ser uma tragédia, Nossa, sempre que- fica traumático, Lembro né, de vocês alguma lembram de tragédia. algum? Eu lembro de uma tragédia, lembro. Que de não dá pra abandono dar de risada? obra. Não dá, até hoje me dá até uma taquicardia passar na rua. São coisas que traumatizam. Eu tive problema já uma vez com um cliente, e depois eu fui ver que essa cliente era golpista, ela fazia esse tipo de golpe no mercado como um todo, desde Nossa, eu já passei por um carro. golpe. Várias pessoas depois compartilharam o mesmo problema, né? Então, ela, tipo, expulsou eu e a equipe 2 dias antes de finalizar a obra, isso no começo da minha carreira. E eu fiquei super assustada. Ela primeiro fez o escândalo, que não tinha motivo, então a pessoa ataca, né? E depois. Meu Deus. É. Pra te pegar de depois surpresa, né? E ela não pagou o resto da obra, nem pra marceneiro, nem pra empreiteiro, nem pra mim, nem pra ninguém. Então foi um golpe, então isso é uma coisa perrenguenta, né? E a outra foi quando um empreiteiro abandonou a obra, uma obra gigantesca, né? E aí você imagina isso, o cliente já havia pago uma parte que ele não entregou, e o meu desespero, daí você tem que assumir parte daquilo, né? Então, além de prejuízo financeiro, para mim o pior foi o prejuízo psíquico mesmo, né? Porque você se coloca no lugar Porque do foi no cliente, início, né? você se coloca no lugar da pessoa que abandonou, você quer matar aquela pessoa e não pode, e você tem que assumir todo esse turbilhão no meio de uma obra. Então, isso é óbvio. Você aprende lá na frente que contratos não tem nada a ver com o seu que antes passava pelo meu escritório, né? Então, hoje eu não faço mais isso.
Tipo, o cara negocia Cada com o um. empreiteiro, ele tem um contrato com o empreiteiro e pagamento semanal. O empreiteiro não cumpriu aquilo lá, já não paga mais, troca de empreiteiro. Ou seja, ninguém perde, nem empreiteiro, que também se o cliente não pagar, que já houve problema de cliente não pagar, como também o empreiteiro não perde, o cliente não perde dinheiro se o empreiteiro resolver a não ir mais São ou parar coisas- uma obra. A gente vai Porque não é aprendendo, né? pagamentos enormes, né? Que, até cronograma tal. Não. Então, são pagamentos curtos, semanal, cumpriu, paga. Cumpriu. Então, são dores que a gente também sente grande e que vem de frente para nós Impacta mesmo. no E a gente nosso tem que se trabalho, virar. né, também, né? Eu Querendo já ou não. tive também duas tragédias meio parecidas, duas obras diferentes. Uma que era também um comercial, até comentei, eu vindo pra cá, né, com vocês, né, que a gente fez em 3, 4 meses, super rápido, uma barbearia e ficou muito bacana. Mas que também terminou a obra, terminamos tudo direitinho, fomos até na festa de inauguração, mas o cara ficou devendo pra vários fornecedores. Não é E não golpista, pagou, gente. fornecedores não pagou a gente também, isso deu um desequilíbrio grande até dentro do Claro, escritório, óbvio. né, que você tem um corre custo, pra alto. obra curta, então Sim. você corre pra atender, pra inaugurar, e a gente teve. E também tive, agora até recente, uma empreita que eu conheci esse empreiteiro através de um cliente, fez a obra legal do meu cliente, depois ele fez 2 obras pequenas pra mim, e eu indiquei ele pra um cliente que eu fiz uma loja de cookies. E ele também começou, ainda numa hora, eu fiz o projeto, só que não estava acompanhando a obra, mas indiquei ele. Falei, olha, ele acabou de fazer 2 para mim, correu tudo bem e tal, então se você quiser pegar ele para fazer. E ela pegou, fez o contrato direto com ele. E uma menina assim que batalhou, tinha juntado dinheiro para abrir um negócio, sabe, abriu a lojinha e tal. E eu ainda falei para ela, falei, paga. Né? Paga Como eu faço? semanalmente, não vai Semanalmente, soltando dinheiro, é isso aí. não dá mais do que você tá vendo no andamento da obra. Bom, enfim, ela negociou com ele e ela pagou uma grande parte da obra e ele não cumpriu. E isso é muito desagradável, né? E assim, e aí, nossa, eu fiquei muito chateada com o que aconteceu também com essa cliente. Depois teve que dar uma troca, envolvia também, era mão de obra e material, então uma parte do material ele forneceu para ela e ela acabou contratando outra equipe para terminar, né? Então, assim, acontecem uns perrengues que não dá pra dar risada. Realmente não, tem uns que não dá pra depois a gente né? dar Principalmente quando é profissional que a gente Confia. Exatamente, confia, né? E que no meio da obra começa, porque a gente conta com o fator humano, né? Então, assim, pode ter obras que saem muito bem com aquele profissional e de repente por sei lá o que está acontecendo na vida dele, pessoal, e que daqui a pouco aquilo a gente começa a sentir que o negócio não vai dar legal. Que não é o mesmo profissional de antes. Isso aí, e acontece você olha muito. assim, você fala, isso aqui pode Teve me dar uma problema. mudança aí, né? Exatamente, né? E você vai torcendo ali, porque você de repente não dá para você tirar o profissional ali da obra imediatamente, sem acontecer nada de muito sério, mas você vai redobrando aquela atenção, né? E perde a confiança, né? Exatamente, torcendo para que ele consiga finalizar aquela obra bem. Porque depois você vai reavaliar tudo aquilo que, né? Tudo aquilo. O importante é passar um time, né? Exatamente. Eu vou finalizando. Eu falo, você pagou não, então segura. Porque ainda falta X pra terminar. Então vai dando segurado. Porque quando segura os carinhos, né? Os nem correm, né? Então também a gente tem que a gente tem que dando ficar esse sempre assim, né? A gente é o cliente Em na alerta, obra, né? né? Sempre. Então, o olhar dele é o nosso. Então a gente tem que ver, né? Faz isso, vai aquilo direcionar. Só que quando aconteceu isso de empreiteiro, eu nunca tive, graças a Deus. O cliente, obviamente, ele veio pra cima de mim. E por isso que eu tive que assumir parte do risco. Então, o que eu falo hoje é o seguinte, na primeira reunião eu falo que acaba sendo broxante, né? Porque eu falo as verdades que eu acho que eu gostaria que falassem pra mim, da minha profissão, tá? Então, é uma das coisas que eu falo pro cliente, olha, tem uma gama de fornecedores, mão de obra, uma coisa complicada. Tem as pessoas que prestam serviço pra mim? Tem. Só que você tem que entender o seguinte, eu vou fazer uma pergunta pra você, eu falo isso pro cliente. Uma pessoa, ela nasce assassina? O cliente fala, não. Então, ele passa a vida, às vezes, até os 28, 30 anos sem ter assassinado ninguém, vai fazer entrevista depois lá, a Globo vai lá no bairro, esse aqui é teu vizinho. Não, era quieto, era dócil, era isso, aquilo. De repente, ele virou um assassino, de repente, ele começa a... mexe com outro, faz isso, é pedófilo. Gente... Se envolve com droga, a pessoa, né? ela não nasce com aquilo. A pessoa que vai dar um golpe no mercado não nasce sendo um golpista. Às vezes, é o acaso, só que eu não faria isso, tá?
Você é a azarada da vez. E às vezes aquilo lá já tá na pessoa, ela já deu outro tipo de golpe lá atrás. Né? Ela já sinalizou quando criança que ia ser um assassino. Só que até então, você endossou uma pessoa que até aquele presente momento, ele era aquele morador, o teu vizinho legal, o cara que cumprimentava todo mundo, não tinha nada de super trabalhador. E não, alguma chavinha não virou ali? Eu não posso garantir o serviço de ninguém na face dessa terra. Né? É aquela história, eu vou assumir o meu risco. Agora, para isso que existe o quê? Um CNPJ, um contrato. É pra ter segurança. É isso, né? Pra ter segurança. Investigar, né? E olhar. Comigo já aconteceu uma coisa bem traumática. Na verdade, assim, eu nunca levei calote, graças a Deus. Nunca teve nenhum mesmo. Eu não sei se eu tenho um feeling bom, sabe? Eu vou olhando, eu observo muitas coisas, então eu tomo muito cuidado com isso. Como eu falei, às vezes eu sinalizo o cliente, ó, espera, segura, tem que esperar terminar, só paga a última quando finalizar. Então, mas o meu foi um pouco diferente. Foi um pouco de assédio moral, na verdade. E na época eu não soube lidar com isso, porque eu fico com aquilo, eu sempre quero agradar meu cliente, eu sempre quero fazer o melhor para ele, e aí às vezes a gente não põe limite, né? Então a gente se deixa. E eu nunca na minha vida eu tive nenhum problema, assim, com cliente, gente, de não terminar uma obra. Nunca. Ah, tô me gabando. Não, mas não sei. Graças a Deus, é sorte do acaso? De repente, pode ser. Mas essa cliente, eu fiz todo o projeto, né? Foi indicação. Tal. Quando a gente começou a executar, a gente foi fazer uma obra. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia. A pandemia azarou tudo nisso. E eu internada, tipo, fiquei 7 dias mal. Sim. Foi no início, março, né? Eu super mal. Tipo, meu marido deixou ela pra morrer, porque achou que eu não ia voltar mais pra casa. Sim. Eu tava pele e osso, era uma coisa que não existia tratamento, você não sabia se você morria, vivia, enfim. Eu tava pele e osso. Minha voz mal saía. Eu falo alto pra Dedéu. Minha voz praticamente não saía. E aí, nisso, eu recebo uma ligação da cliente, eu numa cama do hospital internada. Ali, pra mim, já foi o cúmulo, porque ela sabia que eu tava internada. Entraram lá no prédio e barraram todas as obras. Falaram, a partir de hoje, ninguém entra, isso em todas né? as obras. Até a segunda ordem, ninguém entra mais. O engenheiro que tava tomando conta me falou assim, ó, Rosângela, eu tô indo embora, porque expulsaram a gente do jeito que a gente tava, já mandou a gente descer agora. Tiveram que deixar tudo do jeito que tava e foi embora. Isso mesmo. Resumindo, graças a Deus, tô viva, né? Tô aqui. E aí passou. Quando voltou aos poucos, foi o pior lugar da minha vida para se trabalhar. O prédio, o pior de todos para se trabalhar. Quando voltou, aí voltaram assim, pode começar a obra. Era um prédio que já tinha um tempo, então já tinha muitas pessoas morando. E todo mundo tava home office. Eu entendo que fica difícil você fazer uma obra trabalhar 3 horas. Pessoa. Não faz nada. Aí, e não foi só isso. Aí voltaram e falaram assim, ó, a gente conseguiu pegar na frente, por quê? O que eles fizeram lá no condomínio? Liberaram um apartamento por vez de obra. Então, quando terminasse um, poderia começar o outro. Nossa. Não, Você foi imagina? um horror, né? A época da Não, pandemia pra foi um mim, horror. não, isso pra mim foi um pesadelo. Quem não surtou nessa época, Não, só não surtou mais. Cada eu tô prédio preparada tinha uma pra tratativa, qualquer né? coisa. Então a gente não sabia muito não, como exato. lidar, né? E aí o cliente começou, não, porque eu preciso, porque eu tenho um prazo para sair do outro apartamento, eu preciso mudar. Eu falei, mas não sou eu. Você o vai sistema. fazer, são normas do prédio. Eu não posso ir contra as normas do prédio. Não, mas dá um jeito. E tipo assim, preciso do cronograma urgente, porque o próprio prédio queria um cronograma, que ela montasse um cronograma, e aquele cronograma, a gente, não tinha cabimento. E outra que assim, liberou e podia entrar só 2, às vezes, não, Não, só dois. podia entrar 3. E só 3, Durante eu 4 entrava horas, porque eu não 3 ficava o horas, dia inteiro, porque até no início só era 2 comigo. Eu falei, gente, mas eu não fico o dia inteiro, eu vou fazer a visita, eu confiro, tiro as dúvidas e vou embora. Então eu não posso ser Não pode contada. contar, Conseguimos 3. Só que 3 horas. Isso Entrava aí, 3 às horas. Então, Eu tive como é que uma razões. obra anda, Sai as gente? e saía às Posso nem 2. lembrar. Entrava às 11 às 2. Beleza. Terrível. Só que nisso eu entrei, eu falo, gente, eu nunca mais entro na pilha de cliente algum. Isso serve de aprendizado, tá? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Não entre na pilha de cliente. Siga o que tem que ser feito, E porque acabou. depois, se der errado, vai sobrar pra você. É isso Ele aí. não vai lembrar que ele te pilhou, que ele falou que queria pra ontem, que ele falou que queria um pastel. Não. Ele quer o negócio perfeito. Então, isso eu aprendi. Não entre em pilha. Ó, meu prazo é esse, é isso, isso, isso. Tá ok? Tá certo? Porque depois se der errado, você vai vir cobrar de mim. Resumindo, aí teve uma coisa engraçada, foi muito engraçado.
Tudo isso foi muito engraçado, foi traumático. Aí eu meio que. A cliente coisou tudo, aí a gente mandou, fez. Eu falei, deixa que eu monto o cronograma. É rapidinho a história. Montei o cronograma, mandei pra ela. Não, porque é absurdo isso aqui nesse tempo não dá. Eu falei, peraí, a gente tem 3 horas de trabalho. Como é matemática? Não tem que colocar mais gente lá. Tem que colocar, mas como que eu vou colocar mais gente se só pode entrar 3? Entra pelo estacionamento. Eu podia entrar pelo estacionamento com prestadores. Gente, a sindicância de lá, terrível. O cara, ele humilhava. Eles entrou um dia. Não, mas não foi só isso. Você não foi só isso. Você não tá entendendo. Só o fato do cronograma, que eles pediram pra minha cliente preencher, ela falou, Rô, eu vou mandar pra você preenche pra mim. Eu falei, preenche? Só que até então a gente não tava entendendo o que tava acontecendo, Não gente. não sabia nem. Aí a minha assistente preencheu o cronograma e mandou. Você não tá entendendo. Aí eu tô na rua com o cliente, a minha assistente me liga aos prantos. Eu achei que alguém tinha morrido. Eu falei, pelo amor de Deus, respira. Chorava, mas chorava assim. Eu falei, o que foi? Ligou uma louca aqui. Eu falei, como assim? Me xingou tudo quanto é nome, falou um monte. Eu falei, como assim? Desestabilizou a menina completamente, né? E aí eu fui até entender o que aconteceu, enfim. A mulher do síndico, que não tem nada a ver com o condomínio, ligou no escritório, falou com a minha assistente, esculhambou com ela. Absurdo que aquele cronograma que ela tinha que fazer, aprender, fazer que estava errado, que não era daquele jeito que eles queriam, não era do jeito que ele tinha passado. Mas então você. E ela tentando falar, olha, eu nem sei o que está acontecendo nesse prédio, a cliente que me passou, eu só segui o que ela me passou aqui, o que era para fazer. Enfim, e tentou, e a mulher pegou, gritou com ela e desligou na cara dela. Nossa, coitada. Não, mas é o que eu fiz. Eu liguei aí entrou a Rosângela Pena. Entrou a Rosângela Pena. Eu falei, não é assim, aqui é a casa da mãe Joana, não. Querida, não é. Aí eu falei, olha, liguei lá. E falei com ela, eu falei, escuta aqui, você ligou aqui, nem sei quem você é, pra começar, tá? Porque quem me contratou foi a minha cliente. Então, se eu tenho que dar satisfação, e se alguém tem que ligar aqui com educação e não gritando, é ela, e não você. Não sei quem é você, só sei que as ligações aqui são gravadas, e o que você falou que você fez com a minha assistente tá aqui registrado e eu vou te processar. A mulher, acho que mudou de condutora, que ela ficou uma mansidão. Mas isso foi um dos problemas. Aí o marido dela era o síndico. Um belo dia, o meu pedreiro subiu, né? Na época... Meu pedreiro não, naquele, né? O pedreiro subiu e tal. E começou a... Faltava 5 minutos para começar a trabalhar. Ele pegou um pincel e começou a limpar os cantinhos do banheiro, tirar o pó para poder impermeabilizar. Aí embaixo morava um morador, e era, por incrível que pareça, engenheiro civil. Né, que podia ter pelo menos um pouquinho de... Nossa, ligou lá na portaria falando um monte. Nisso o síndico entrou com tudo, porque ele tinha essa autonomia para entrar, invadir a obra. Ele invadiu a obra e começou a xingar, gente. Esse homem, ele teve sorte, porque ele não parece... Esse pedreiro que trabalha comigo, ele não parece pedreiro. Assim, não é menosprezado, mas assim, você olha para ele, porque tem os traços, né, meio... Porque os caras não levam desaforo para casa. Sim. E ele engoliu seco. Ele falou assim, Rosângela, eu fui educado, mas ele passou, dá um supapo nele, porque o que ele falou aqui pra mim, não se fala pra homem nenhum. Ixi. Então, quando ele me falou e falou que não ia mais, eu falei, ai, meu Deus do céu. Enfim, o que eu comecei a fazer? E eu fui levando, e eu fui relevando. Isso foi me traumatizando. Eu acordava de manhã, gente, eu não queria ir pra obra. E eu tenho prazer, eu tenho paixão no que eu faço. Causa um eu comecei a me dar você síndrome aceitou, do né? pânico. Eu tinha pânico. Eu chegava nessa obra, meu coração começava a acelerar e eu começava a me tremer todo. Estudar. Porque eu tinha medo de encontrar esse cara e esse cara me falar comigo e eu abrir uma briga lá e atrapalhar e acabar, né, com a minha cliente e tal. E eu liguei pra minha cliente e falei assim, ó, a mulher dele ligou aqui assado, e eu expliquei, falei um monte pra ela mesmo e tudo. E a cliente falou, não, você fez certo, isso, aquilo, outro. Passou uns dias, ela não, mas não é assim, segura um pouco, enfim. O que ela falou? Coloca um monte de cara lá dentro. Eu falei, não tem como. Não, põe os caras, marca com eles na esquina que a gente desce e coloca. Resumindo, o que aconteceu? Chegou uma hora que eu peguei o carro do meu marido, era isso, um filme, tudo escuro, né, um Civic, né? Aí eu entrava, eu abria só... Rosângela Pena, quatro sozinha. jamanta atrás, um na frente. Tenho medo de pegar eu abri assim o vidro, né? E a traseira do carro. Reada. Eu descia, eu subi, só os caras abriam. Meu, é lógico que os caras sabiam. Só que eles passavam panos quentes, os caras que estavam no estacionamento, porque eles sabiam dos perrengues que a gente tava passando, eles estavam com dó da gente. Aí eu abria, assim, eles ficavam meio procurando e os caras tudo deitado.
Gente, a pior coisa é você fazer coisa errada. Eu odeio, eu não nasci pra isso. Aí os caras desciam, aí eu falei assim, foi muito engraçado. Eu falei assim, ó, desce um por vez e vão pro elevador. Eu nunca vi vocês e não conheço vocês. Nem sei o nome. Não conheço. Tá bom, aí foi, vão primeiro. Eu falei, vai. Eu falei, aí o outro, vaza, sai daqui. E foram. Beleza, aí foram. Aí eu contei no relógio, eu falei, bom, já deu tempo, agora eu vou subir lá na obra. Então quando eu viro a parede, que era atrás do aparelhor, tá todo mundo junto e o zelador. Ai, catou todo mundo. Te fizeram maracuca. Bom dia, olhei pra Só todo perdeu mundo. tempo. Não, calma, não acabou. Aí na cabecinha a casa caiu. Eles olhando pra minha cara, minhas pernas bambiou, começou a doer a barriga. Aí eu, esqueci o negócio no carro. Nunca vi eles, nem conheci. Tchau. se vira. Enfiei pra dentro do carro, gente, eu entrei dentro do carro, falei, meu Deus, agora o que eu faço, o que eu faço? Era o zelador, que era mais bonzinho, não era o síndico. E aí eles subiram, o zelador nem percebeu, porque, naquela hora, eu só virei, eu falei, esqueci o negócio no carro, dei bom de volta. E eu assim, ai meu Deus, beleza. Demorou, subi. Quando eu subo, o pedreiro abriu a porta, ele falou assim, você me põe em cada uma? Eu falei, eu? Já tinha entrado 3 pela frente, né? Aí eu falei, o que eu fiz? Aí ele falou assim, os meninos subiram aqui, o síndico tava aqui dentro. Não era o zelador, era o síndico. Ele falou, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Eu abri a porta, tinha 4 elementos pra entrar aqui dentro. Não, aí você não sabe o que fez. Quando você entrava pela porta de serviço, do lado tinha área de serviço e um banheirinho de serviço. O que eu fiz? Eu aproveitei que ele tinha ido pro quarto, eu enfiei todos no serviço do banheiro, que ele já tinha passado pra vistoriar, e tranquei eles lá dentro. Quando ele veio, foi embora direto. Ai, gente. Eu caí na risada. O síndico tá assistindo agora, viu? Tá de É bom raiva. assistir mesmo. Se O ferrou, síndico tá ela- assistindo. Folgado. Ainda bem que a pandemia passou. Resumindo, esse foi o meu mas trauma. foi muito difícil Foi essa muito época da difícil, pandemia, foi muito difícil. Não, e o cliente pilhando, quero que entregue. Resumindo, porque essa o obra cliente eu tinha que consegui com entregar, pandemia e tudo, Mas é um trauma entregar engraçado. rápido. É um trauma que trauma virou. engraçado. Não, hoje é um Hoje é pouco engraçado. engraçado. Quando eu Deus lembro me dessa livre. história, mas É. o que eu passei emocionalmente, É, eu aprendi também. até a meditar, gente. É. Eu acordava às 6 horas da manhã, eu ia pra minha varanda meditar. Meu É. Deus do céu, eu aprendi a meditar. Meditar Senão é você muito perde bom. a sanidade, né? Perde a sanidade. Meditar é Na muito verdade bom. é essa. Perde. Eu não perdi por causa disso. Bom, mas enfim, gente, aqui a gente tá contando um pouquinho da nossa história, pra vocês verem que é muito perrengue. É perrengue com pedreiro, é perrengue com cliente, é perrengue com loja, é perrengue com tudo, né? E se a gente continua nesse ramo é porque a gente ama, viu? Vou falar, tem que amar. amar. Tem que Esse amar. negócio de pegar arquitetura por pegar não vai verdade. nesse barco, não. Então, valorize bastante seu arquiteto que você contratar, né? Saiba que vale a pena o que ele cobra. Às vezes cobra até barato pelo que a gente aguenta. Verdade. Porque no final das contas, o cliente entra só com a malinha, bonitinho, e tá feliz. E isso é o que a gente quer, né? É. Isso é o que É nós maravilhoso. queremos. E é o que a gente É o que espera nós lá no queremos. final, né? É o que você falou, É a a lágrima satisfação. que escorre A no lágrima, final, né? gente, é muito Não tem o que não- emocionante. é Me muito conta aí, emocionante, vai. muito Pelo menos uma história emocionante. boa. É. Emocionante pra gente É finalizar. emocionante. É bom cada um contar uma história que marca, né? É. Marca. Marca, Eu assim. tive várias, mas eu vou finalizar aqui, vai. Falando uma história que eu achei bem marcante, que foi em outro viés da arquitetura, né? Que foi a arquitetura social. Fui convidada para participar de um programa da Eliana do SBT. E ela estava fazendo uma intervenção que era uma surpresa para uns moradores lá. Eles foram sorteados, não sei como. E o quadro era fazer uma modificação naquele ambiente. E eu tô acostumada, é uma coisa óbvia, né? Quem contrata arquiteto, ele tem um poder aquisitivo. Isso é uma coisa óbvia, eu não preciso ficar pintando pavão, porque é a verdade, né? Então, eu cheguei, era totalmente ao inverso daquilo, né? Era uma situação degradante, onde a gente tinha só apenas uma cozinha, um banheiro e um quarto. Só que esse quarto, o que me chocou, não foi nem a situação que estava a casa, porque eu fui em várias casas que está tudo detonado, é normal. Mas não era nem isso. Era, além de ela estar com vários problemas de filtração, o maior problema lá, para mim, era um problema realmente social, familiar, né? Porque dormia um casal e mais 4 filhos no mesmo quarto. Então, isso, vocês pensem nisso como uma situação. Como que é a vida sexual desse casal? Como é a vida e a sanidade mental dessas crianças? Em todos os sentidos, né? A correlação dentro desse espaço, né? Então, é uma coisa séria. Então, você vê como a arquitetura, eu tô falando uma coisa, ela impacta absurdamente pro futuro dessas crianças, o futuro deste casal. É uma coisa bem séria.
E aí eu olhei e falei, misericórdia, por que que eu aceitei isso, né, meu coração? Aí, então, foi uma coisa chocante pra mim de início, mas eu tinha uma semana pra fazer o projeto e executar. Então, eu tive de um dia pro outro fazer o projeto, passar pra todos os fornecedores, que na outra semana já tinha que estar filmando aquilo lá. Então, não é brincadeira, é uma coisa bem, bem louca, né? E aí, eu tinha só a história da pessoa que se inscreveu e que estava se inscrevendo para uma modificação de corpo, a dona da casa. Ela não sabia que ela estava ganhando extra a reforma na casa. Então, era uma surpresa extra para ela. Ela foi aprovada para fazer modificação de corpo, dente, tudo, enfim. Aí, eu comecei a obra, porque eles falaram, vocês têm que viajar uma semana enquanto ela faz o tratamento. Então, os filhos com o marido ganharam a viagem, a casa ficou para nós, sem eles saberem. E eu fiz como se fosse real pra mim. E eu fiquei atrás dos meus fornecedores, não, dá de graça isso, pelo amor de Deus, faz isso. E, tipo, coisa que nem era pra fazer, eu quero esse painel lindo. Fiz um painel com o desenho de uma árvore no quarto das crianças, dividi aquele quarto. Vocês imaginam, dividi um quarto pra 6 pessoas, né? E ter ainda cama de casal preservado, outro, fiz uma quadriliche. Gente, fui até em fornecedores nossos, que elas conhecem, que são produto finíssimo, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, doa todas as almofadas e as colchas. Ficou, tipo, sabe um espetáculo? Lindo. Óbvio, dentro daquele contexto, tá, gente, né? E quando terminou, assim, um dia antes, eu falei, gente, que fofo. Como eu gostaria de ver o olhar. Mas eu tava participando como arquiteta, eu não sabia que eu ia participar do programa final. Gente, quando a família viu aquele projeto... Porque a pessoa, ela não vê a beleza, ela vê o que você imagina a surpresa. Se eu fiquei surpresa, que eu já tô acostumada com muita coisa legal, mas é a transformação de você estar setorizando aqueles espaços, você tá dando a dignidade mesmo de você viver, né? Não é apenas ou viver ou separar, é a dignidade. Chorando todo mundo, a equipe toda, agradecendo, não sei o quê. Eu falei, gente, é outro viés da arquitetura. A arquitetura, ela tem vários viés, né? E é maravilhoso você impactar na vida das pessoas. É muito louco isso. É que nem um cirurgião plástico, né? Quando conserta o nariz, né? Um peito, e a pessoa fica... É a mesma coisa a arquitetura. Então, isso é uma história que eu falei. É recente, mas eu levo comigo porque realmente foi um impacto social que eu imaginei que eu ia participar, tá? Que legal. É muito legal. Bem legal, né? Aí eu falo que é onde o dinheiro é secundário, né? Exato. Porque, por mais que seja um porque não teve a parte não financeira. Mas só que o meu foi muito lindo. E o Foi cliente bem fica legal. satisfeito, fica feliz, isso é o que importa. É o que importa. Porque é a pior coisa, né? É você destruir o sonho de alguém, né? Sim. E é o que a gente falou um pouco antes aqui, né? Que é um filho que a gente deixa ali, né? Então, assim, eu não sei se vocês sentem isso. Eu sou meio horrível. Eu sou meio boba Vai no final desapegar, da né? obra, Eu também. na hora de desapegar. Eu Quando odeio. você fala assim, tá terminando uma marcenaria, começa papel de parede, começa aquele momento que tudo começa a aparecer. Que eu vou entregar. A cereja do gente, bolo, né? sério, bastidores. A gente se emociona se dentro da emociona. obra. Eu choro, às vezes, dentro da obra. E eu não Sim, sou uma pessoa sim. chorona, hein? Não também não sou. Mas assim, você fala, aqui deu tanta coisa errada, olha, agora tá tudo perfeito, tudo encaixou, tá tudo bonitinho. Né? E é um projeto E aquela coisa vai. E aí você fala, daqui a pouco eu vou entregar, não vou vir mais. Eu não posso entrar. Você não Porque pode até abrir então, todas gente, as entenda. gavetas, né? Você, cliente, não é dono de nada. Quem manda em tudo somos nós. A chave tá na então, nossa mão. segunda ordem. Até A segunda hora gente você não tem manda em esse nada. sentimento engraçado, É louco, né? de É uma posse. coisa engraçada. É. E assim, uma das coisas que eu lembro, assim, que eu também fiquei muito contente, foi até recente que essa cliente retornou no escritório. Ela é uma ginecologista, ela tinha uma clínica há 16 anos já numa casa que era da família dela, numa casa que era numa vila. E ela ficou 16 anos nessa casa, era uma casa grande, né? E aí, por um problema ou outro, ela tinha problema que o cliente tinha que, quando chegava de carro, tinha que abrir a porta da vila, estacionar dentro, problema de estacionamento com os vizinhos, uma vizinha... É engraçado que nessa vila aí tinha uma das vizinhas que acho que não estava muito boa da cabeça, saía de camisola no meio da vila. Tinha uns problemas assim, uns perrengues lá, que ela resolveu, então, alugar uma sala para fazer o consultório dela, saindo daquela zona de conforto, que ela estava há 16 anos, onde ela não pagava aluguel, o imóvel era dela e tal, né? E aí ela falou, Priscila, eu queria fazer, porque assim, a gente tá saindo de uma casa, eu tenho muito espaço, então eu preciso fazer tudo caber dentro dessa sala comercial e tal, né? E assim, investimento que eu tô com medo de fazer, porque é sala alugada, e eu vou ter que agora arcar com aluguel, condomínio e tal. Então ela foi cheia de medos, né? E a gente fez um projeto enxuto, ficou muito bonitinha a clínica, muito bacana.
E assim, eu, como todos vocês, eu acredito que também preza muito assim a organização do espaço, a ergonomia, Sim. como onde vai passar. Então a cliente tem o espaço para se trocar, para subir na maca, a gente estuda tudo isso, né? Em qualquer, mesmo residencial ou uma clínica e tal. E a clínica ficou muito bacana, né? E ela dividia essa clínica com uma nutricionista, o marido dela cardiologista, tinha acho que mais alguma especialidade que também ela dividia os horários, como ela é ginecologista, ela às vezes estava no hospital fazendo cirurgia, então os horários eram meio divididos. Isso faz, a gente terminou, eu entreguei até o dia de entrega dessa obra, eu peguei Covid também, não pude estar lá no dia da entrega para dar aquele desapego, assim, eu também não consegui fazer, porque eu estava com Covid nos dias de entrega dessa obra, ela mudou e tal. Então faz o quê? Os 2 anos e pouco que eu entreguei. Agora ela me procurou novamente, feliz da vida, alugando agora 3 conjuntos. É Porque isso. Olha, É disso a que se clínica trata, dela, a então, arquitetura. o impacto que a arquitetura faz, entendeu? Então, assim, ela ficou Sim. 16 anos, saiu morrendo de medo daquela casa e foi para um espaço pequeno, mas bem resolvido, que tudo estava se encaixando. Nenhuma cliente reclamou de estar pagando estacionamento no prédio comercial. Não reclama, porque Entendeu? ela tá indo no Belo. As clientes, outra, ela nossa, tudo- que lindo, Arquitetura como faz ficou isso. aconchegante aqui, como ficou gostoso. E assim, e aumentou. Aí a gente também fez, ela fazia muita intervenção também, assim, de live, ela é muito presente no Instagram. Então a gente fez um local bonito para ela fazer, né? Instagramável. Instagramável, assim, mesmo na mesa de Sim. trabalho dela. Então, isso daí deu um upgrade no consultório, que assim, agora eu preciso de 3 conjuntos. Cresceu. Meu marido vai vir aqui mais vezes, a sala do cardiologista. Eu não consigo mais dividir a minha sala com ninguém, então eu preciso da sala da nutricionista. Maravilhoso. E isso daí me deu um negócio tão, assim, Satisfação, gratificante, né? uma satisfação tão gostosa. E, assim, é uma das histórias que, assim, mais recente. Tem várias, né, gente? sim. Graças a Deus, a gente tem graças várias a Deus. Graças a histórias Deus. bacanas de finalização, mas essa foi uma que me deixou bastante contente. E assim, é uma pessoa maravilhosa também, essa cliente. Também quando a cliente. A gente não falou, quando a energia, cliente é boa, energia. tem uma Verdade. energia bacana, parece que a coisa verdade. flui, é Flui. gostosa, Tudo na verdade né? é confiança. Tudo Quando é- a cliente contrata um profissional e ele confia, porque eu falo, é igual um relacionamento, é igual um casamento. Então, se você não confiar em mim, a gente para por aqui mesmo. É. Porque não vai dar certo. Vai dar errado no final. Eu falo, é um casamento que começa a paquera, tem um namoro e o casamento. E a gente quer chegar no casamento. Casamento é o quê? É a entrega da obra, é a chave, tá aqui. E a gente fica o quê? E nisso? se Um não ano, às vezes, confia, com o cliente. porque Sim. tem um projeto, depois vem a obra. Você entra na intimidade deles, então eu falo assim, ó. Ou você confia e me deixa eu tocar, que aí dá tudo certo. Agora, quando começa a vir intervenções de fora, quando não vem uns palpiteiros também, né? De plantão, de família, disso, aquilo, outro, esquece. Porque isso vai gerando insegurança no cliente. Porque, querendo ou não, é um desembolso grande e que aquilo gera. Então, uma coisa importante aqui que eu tenho para reforçar. Contratou? Confie, entregue. Pronto. Que vai dar certo até o final. Porque senão não dá. Não dá. verdade. Começa a dar problema. Tem alguma historinha? Ah, tenho. História que eu Uma história que Então, não falta. Mas essa história também aconteceu na pandemia. Foi uma coisa bem emocionante, né? Porque a gente foi contratado por um filho que queria dar um apartamento para os pais. Isso era muito legal, lindo. assim, porque ele tinha esse sonho de presentear os pais com um apartamento montado, né? Mas você começa a desenvolver um projeto, lógico, a gente conhecia os pais deles, mas você começa a desenvolver um projeto que você não sabe, você não Os tem gostos todas reais, né? exatamente, todas as referências daqueles clientes que vão morar no projeto, né? E ele entregou na nossa mão, falou, Ricardo, Flávia, é de vocês, faz o melhor. E a gente desenvolveu esse projeto, quando foi executar veio a pandemia, então foi um projeto complicado por conta dos horários, daquela coisa de 3 pessoas entrando só no apartamento, acho que lá eram 2, das 11 às 2 horas da tarde, então isso prolongou. E ela já tinha vindo, ela no comecinho da obra, ela tinha ido, ela sabia que ela ia receber o apartamento, mas eu acho que ela não sabia como ela ia, não, ela sabia que ela ia morar ali, né? Mas ela não sabia como aquilo seria entregue, eu acho que na cabeça dela, os detalhes, tudo, né? o apartamento montado com cortina, papel de parede, todo mobiliado, eu acho que na cabeça dela ia ser um apartamento, né, Normal. normal.
Então, aí chegou o momento da entrega, né? A Flávia, que gosta de cozinhar, até fez uns petiscos, assim, a gente colocou a mesa, a gente deixou tudo pronto, né? Eles chegaram lá, eu falei, Flávia, vamos filmar, que a gente geralmente filma. O cliente, a gente emoção, abrindo a porta, aquela coisa, ele olhando, ela chegou até com um buquê de flores pra dar pra gente. E ela foi entrando no apartamento e olhando É um tudo, choque, né, gente? olhando Você tudo imagina. aquilo. Choque. E a gente está muito acostumado, porque a gente estava convivendo com aquele apartamento ali consecutivamente, Sim. com a pandemia, então, consecutivamente por muito tempo. Mas a gente não espera, que nem às vezes até o seu caso, né? Daquela pessoa entrando ali pela primeira vez e Que não vendo tava esperando nada. exatamente tudo que estava sendo feito, porque ela entrou, ela foi lá uma única vez com um apartamento que ia iniciar uma obra. E ela foi começando a cair em prantos, né? É louco. E isso. foi de uma forma tão emocionante que uma hora eu falei, Flávia, para de filmar, porque Deixa a gente sentir, né? a emoção já estava transbordando. Sim. E foi lindo ver aquilo, gente. E é lindo ver esse impacto que a arquitetura verdade. causa, né? Mas eu acho que isso faz a gente sobreviver a tantas coisas, né, que a gente passa. Porque a gente fala, eu prometo, eu juro que eu nunca mais, eu não quero, eu não vou fazer mais obra. Mas mudei Eu de só vou profissão. fazer projeto. Acho que todo mundo aqui já pensou só em vou fazer mudar, né? projeto. Já. Eu É já verdade. Eu só vou fazer projeto. Aí liga um cliente, eu mando mensagem. Oi, Rô, tudo bem? Olha, fulano de tal, de Quai, ela falou tão bem de você. Eu falei, eu vou fazer. Eu falei, tá bom, volta de novo. Mas é só estresse, só depois volta, né? Depois de uma semana, volta. Né? É o que a gente ama fazer, e é o que dá prazer, né? Ah, tem várias histórias também. Mas assim, tem uma que tem, né? É rapidinho. Foi assim. Era uma sala e uma varanda pra reformar. A cliente, o sonho dela era viajar, quando chegar tá pronto. Eu falei, é só sonho mesmo, né? Essa viagem vai durar quanto Seu tempo? sonho é meu, 3 meses? querida. Quero 3 esse sonho meses? pra mim. Eu falei, 3 meses, beleza. Eu falei, ó, se a gente se planejar bonitinho, né? Ela ia pra Disney com a família e tudo, falou, vou ficar lá 15 dias. Como era uma sala e uma varanda, e eu não tinha que arrancar piso, eu não tinha que quebrar teto, né? Era mais decoração, era móveis, lógico. Cores, tecido, textura. Foi Tinha feito que tudo mudar a antes. luminotécnica, tinha que arrumar um cortineiro que tava todo errado. Essas coisinhas, um revestimento que ia pôr na parede e a varanda tinha que mexer em tudo. Só não troquei o piso, mas o resto mexeu. Aí eu falei, eu acho que 15 dias dá. Eu falei, só que o planejamento vai ser bem extenso. Porque eu tenho que estar com tudo pronto, aprovado, tudo comprado. No primeiro dia. O primeiro dia Tem que que já tá colocando você até saiu, marcenaria. tranquei a porta, aperta o play, todo mundo começa a trabalhar. Então foi dessa forma. Então foi bem sincronizada. E aí a gente entregou com 15 dias. E aí ela pediu, Rô, você conseguiria decorar o meu quarto, o quarto das meninas, pelo menos fazer a muito decoração? legal, né? Fazer só um... Aí eu falei, faço. Então a gente foi. Aí fomos nos fornecedores. Aí pedimos, mas você consegue fazer a parte de cama, mesa e banho? Fez. Aí pede a decoração, pega, coloca. Ah, uma delícia. Quando eu cheguei, a gente ficou lá esperando, né? Com a porta, ter esse vídeo guardado até hoje. Aí a gente abriu a porta e assim, como a maioria das pessoas, a gente vem de uma família humilde, a gente vem, né, gente, de um sofrimento, né? Nossa geração é aquela geração que sofreu muito, que tá trabalhando muito pra Exato, ajudar pra os ter pais e alguma os coisa, filhos, né, agora. é. Então, é a geração que mais sofre. Sofreu, acho que vai sofrer e vai ficar pra história essa nossa geração. E eles também vieram muito de baixo e tudo. Tinha comprado um apartamento melhor, mas não tinha feito ainda com arquiteto, tá? Foi um empreiteiro que tinha feito. E ela queria, porque ela via meus projetos e gostava. E aí, beleza, eu falei, vamos fazer. E aí, tocamos, corremos, conseguimos. No dia, quando eles chegaram, a gente abriu a porta. Meu Deus, assim, o marido dela ficou sem... Nossa, ai, meu Deus. A reação dele me assustou, né? As meninas, ai, que coisa mais linda, vocês ficaram encantados. Porque a gente mostra o projeto, lógico, né? O 3D e tudo. Mas, gente, o 3D, eu falo, é 10% da realidade, é 10% do ao vivo, do você tocar, é outra coisa. Eu falo, você gosta do 3D? Quando entregar, vai ser espetáculo. E nisso ele ficou assim. E foi engraçada essa história, por um lado, foi muito emocionante, nas minhas choraram, ela assim, ficou muito emocionada, a cliente ficou super feliz e tudo, mas o marido ficou sem palavras, né? O marido ficou Daí assim, você fala, aí eu falei, ai meu Deus, você quer que eu gostou, não? fiz, né? Não gostou, não. Beleza, logo em seguida, a bendita pandemia veio, né? Passou. Aí eles mandaram a mensagem, vem aqui em casa tomar um cafezinho, inclusive eles são meus vizinhos, né? Moram lá no mesmo condomínio que eu. Vem aqui tomar um café pra gente conversar. Eu falei, vou sim. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, aí falou, senta aqui.
que o meu marido quer falar com você. Aí ele sentou, ele falou assim, em primeiro lugar eu queria te pedir desculpa. Aí eu comecei a me emocionar. Porque eu tinha ficado com aquele negocinho dentro de mim. Eu falei, gente, o que eu fiz de errado, né? Aí ele falou assim, eu queria pedir desculpa, porque eu não fui... Ele falou assim, não fui grosso, mas eu fui seco, né? Eu não consegui demonstrar minha emoção. Mas não é porque eu não gostei. Eu amei, só que eu achei que eu não era merecedor. Porque Ai, que até louco. ontem eu tinha... Um móvel simples. Ele falou assim, eu prefiro gastar 100 mil de carro do que gastar 100 mil numa sala, numa varanda. Então eu tinha essa cabeça, eu achava que o conforto não era essencial. E hoje eu vejo, depois da pandemia, mudou minha cabeça. Se não fosse você, eu tinha pirado aqui dentro. É louco. Você não tem ideia do bem que você fez pra nós. É? Nossa, isso Ai, é que maravilhoso, pronto, né? Ai, gente. quem legal. aguenta, né? Então não dá. Então eu até me arrepio até hoje. Eu falei, gente, vale a pena, né? E é isso que faz mover e a gente amar o que faz, amar nossa profissão. Acho que toda profissão tem perrengue, né? E a coisa mais gratificante, quando você termina um projeto, quando você entrega e tempos depois, aquela mesma pessoa Te vem, recontrata. exatamente, te recontrata. É a recompra. Aqui na nossa área você sabe que é Exatamente. difícil. né? difícil. E, assim, nós, no nosso grupinho, é que a gente sabe que a gente se conversa. A gente, graças a Deus, temos clientes Sim. fiéis e recompra. Mas a gente sabe que nosso ramo é complicado. Muito. É como qualquer profissão. Tem os bons e tem os que faz vergonha para a profissão, né? Sim. Então, isso vale também ressaltar, né? Sim. E é assim também que a gente está lidando com sonhos. E sonhos é feito para ser realizados, não frustrados, né? Porque a gente tem que se pôr no lugar do cliente, saber que é um dinheiro que é suado, que é trabalhado e que não é fácil para se ganhar, né? Isso aí. É isso aí, gente. Eu queria... Ai, eu adorei. Ai, gente. amei. Que delícia. Vamos marcar Conversa mais boa, uns né? bate-papo. Tinha papo e tinha causas, olha. Eu devia- E aqui também, depois a gente vai fazer deixar nossos contatos e agradecer, né, a Isolar aqui. Aliás, mostrar- gente, parabéns, é Parabéns. sério. Nós estamos no meio de um shopping, sem É brincadeira. verdade. A Até gente o tá shopping. falando, a gente só tá ouvindo nossa. A gente vê Só. pessoas passando, não tem um Não. barulho. Horário É do verdade. almoço, né? Um Começou a barulho. aumentar o movimento Aqui, ali se fora. você mostrar, corredor tem do um shopping. público um pouquinho... É pequenininho lá fora, olhando pra gente, mas não tá ouvindo nada que nós estamos falando, né? E você não consegue ouvir nada lá de fora. Parece aquele programa do Silvio Santos, né? Você troca o carro por uma banana, sim! É exatamente isso. Boa! E Boa foi um lembrança. projeto muito bacana aqui, né? Porque você não ouve absolutamente nada. É provando que realmente funciona, tá? Parabéns verdade. pra Isolar. Parabéns. É um dos fornecedores que a gente indica. É verdade, Exatamente. É verdade. E a gente queria deixar aqui nosso contato, tá? Nosso Instagram. Começa, Ricardo, pode deixar o seu. Arquiviva Interiores. Segue lá nós no Instagram. Meu é PW Design, underline arquitetura. Meu é underline Patrícia Santin. E o meu é Rosângela Pena Arquitetura. Então é isso, gente. Obrigada. Foi muito Obrigada pelo gostoso. convite Da também. Isolar, É, seu, obrigada. da Isolar e Obrigada por Ciara. estar com vocês novamente, Ah, que eu amo, ótimo, gente. gente. Adoro. É sério A gente mesmo, tem sem muito brincadeira. que... Fala muito e tem muito a falar, hein, né? A gente volta com outro tema. É, Bem vamos. legal.